Enquanto eu gravo esse episódio, são 6h28 de uma sexta-feira, e o que veio de inspiração para eu conversar com vocês sobre esse assunto foi justamente o fato de serem 6h28 da tarde de uma sexta-feira e eu estar aqui conversando com vocês. Oi, meu nome é Graziella, eu sou a host daqui do ValenteCast e hoje a gente vai falar sobre as coisas que eu aprendi quando eu comecei a empreender. Bom, vamos lá. Primeiro, para uma contextualização geral, eu empreendo faz mais de 5 anos. Eu empreendi em algumas outras coisas antes de começar a advogar. Mas o Júlio Safante fez oficialmente, agora no dia 2 de fevereiro, ele fez 4 anos de história. E então, assim, eu acho que eu já aprendi algumas coisas. Tô longe de ser, assim, empreendedora modelo pra você falar, nossa, meu Deus, ela sabe tudo. Muito pelo contrário, eu também tô. Acho que eu tô num processo de aprendizado. Eu acho que eu sei de algumas coisinhas que eu fui aprendendo na marra e que talvez você que tá aí, ou querendo começar, ou pensando em desistir, talvez você precise ouvir. Porque a verdade é que empreender não me transformou numa pessoa melhor. Isso pra mim, assim, é ponto passivo. Mas me obrigou a me conhecer de um jeito que eu nunca tinha sequer considerado antes. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso no episódio de hoje. Esse episódio aqui não é sobre glamour, é sobre responsabilidade, sobre escolhas e principalmente sobre autonomia. Fica aqui comigo se você quer conversar mais sobre isso. Acho que um dos primeiros grandes aprendizados que a gente tem quando a gente se coloca nesse local de empreender é que, adivinhe, absolutamente ninguém vai correr atrás do seu sonho por você. Isso é muito dolorido, mas também entender é extremamente libertador. E tem o Emicida mesmo, ele tem essa frase uma das músicas dele, que é: você é o único responsável pelo seu sonho na face da terra. E pra mim, empreender é literalmente sobre isso, né? Você fazer acontecer algo que é algo que você almeja, que você deseja, que você vê, que você acredita, mas que não tem absolutamente nenhuma outra pessoa que vai comprar esse sonho com você. Você pode, obviamente, né, nessa caminhada, encontrar pessoas que olhem para o seu projeto e abracem seu projeto e queiram fazer parte do seu projeto, mas no final das contas, quem tem que correr atrás do sonho de fazer ele acontecer é você. Porque a gente cresce ouvindo várias coisas, né, em relação a, não, mas eu te apoio, mas eu apoio os seus sonhos, mas não vamos ver no fato, na realidade, não tem como você esperar as coisas caírem de mão beijada no seu colo. O seu trabalho, ele não fala sozinho, o depois não vai existir na prática e ninguém vai te salvar do desconforto que é começar um projeto novo. E por que eu digo que dói quando a gente percebe, né? Porque estar num mundo em que as coisas são muito mais dadas a nós de mão beijada é muito mais querido, é muito mais confortável, não exige nenhum tipo de esforço intelectual, mental, físico, psicológico. Mas nem sempre todo mundo que te ama, que acredita em você, vai ter a disposição de apoiar seu projeto com unhas e dentes. Dar dinheiro, dar tempo, dar disponibilidade, divulgar e entender que isso não diz respeito a como as pessoas te amam, quantas pessoas te admiram, também é importante, porque no final das contas, quem tá ali assumindo um desafio é você. E tudo que as pessoas conseguirem te dar em termos de gerar credibilidade, visibilidade, apoio pro seu negócio é bônus, não é obrigação de ninguém fazer isso. E, gente, é uma maluquice quando você compreende que seu companheiro não tem obrigação de apoiar o seu sonho. E essa é a verdade, porque o seu sonho é único e exclusivamente seu, e talvez o seu sonho não faça um sentido para as outras pessoas. Óbvio que, assim, você pode questionar sobre se faz sentido estar num relacionamento com alguém que não apoia seus sonhos, mas o ponto central não é esse. O ponto é, ninguém vai acordar mais cedo para estudar, ninguém vai carregar caixa com você, ninguém vai embalar pedido com você, ninguém vai se disponibilizar para levar coisa no correio, ninguém vai ficar até tarde mandando proposta para cliente, ninguém vai fazer contabilidade com você. É responsabilidade sua. E você não tem o direito de cobrar ninguém em relação a isso. E isso me leva ao segundo ponto. Aliás, antes de fechar o raciocínio sobre isso, acho que vale muito a pena conversar também sobre o fato de que se você não correr atrás, nada vai acontecer.
As coisas não vão se movimentar. Porque adivinhe só, nada cai no nosso colo. Acho que pode ser muito lindo quando a gente vê em filmes, jornadas empreendedoras, em que as coisas acontecem quase que milimetricamente calculadas, como uma bênção divina, mas na prática, minha filha, é muito difícil que isso aconteça com você. Não acredite no acaso como uma forma de fazer o seu negócio deslanchar, mas sim como uma possibilidade. Não conte com a sorte. Faça as coisas acontecerem de uma forma que você consiga é, mostrar para o mundo que o seu sonho é a sua prioridade, que o seu sonho é a coisa mais importante para você e que você está disposta a correr atrás dele. O que me leva ao segundo aprendizado, que acho que é um dos mais horrorosos que a gente tem quando a gente começa a aprender, que é: você pode estar rodeado de 1 milhão de pessoas. Ainda assim, você vai se sentir extremamente sozinha. E empreender é extremamente solitário, tá? Não vou fingir que não vou tentar minimizar a situação, mas no final das contas, quem tem que tomar decisões perigosas é você. Quem tem que assumir o risco é você. Quem tem que assumir o erro é você. E, obviamente, quando você consegue chegar no sucesso, ele pode até ser compartilhado, mas ele vem de um lugar muito profundo de: eu banquei minhas escolhas, eu banquei minhas decisões e agora ele está aqui. O sucesso, ele não é um prêmio de consolação, muito pelo contrário, ele é um caminho construído progressivamente através de uma sequência de decisões corretas que você toma na sua vida. E é muito importante saber que empreender é um emaranhado de acertar e errar. Você vai tomar decisões que sejam errôneas para o seu negócio. Você vai tomar decisões que você fala: caramba, por que eu demorei tanto para tomá-las? Eu podia ter feito isso, eu já estaria aqui há anos-luz com esse problema resolvido. Mas no final das contas, isso diz muito sobre um processo psicológico de entender, cara, que você é a responsável por todo o ecossistema que está ao seu redor, em termos de como as coisas vão girar, se elas não vão girar, para qual caminho o seu negócio vai, para onde ele vai deixar de ir, porque não dá para querer abraçar o mundo, querer fazer 1 milhão de coisas também, porque não funciona, né? Mas se você querer, enfim, se exaurir, e necessariamente a falência, né? Porque quem trabalha com tudo não trabalha com nada, não faz nada bem, enfim, não se especializa, não vai para frente. E, obviamente, nesse mesmo sentido da solidão que a gente sente em ter que tomar decisões que não são confortáveis, que são arriscadas, meu pescoço aqui parece até que eu quebrei. Não sei se vocês estão assistindo Fallout, mas eu me senti um daqueles negócios que não sei, gente, esqueci o nome do negócio, mas é tipo, eles tomam uma super dose de coisas, de radiação, e eles viram super vivos, super humanos vivos, mas ao mesmo tempo eles são meio, não sei, acho que é alguma coisa, enfim, vocês entenderam. E ao mesmo tempo, assim, essa jornada solitária, nem todo mundo vai ser capaz de compreender por que você trabalha tanto. Por que você abre mão dos seus finais de semana, de ter uma saída com seus amigos, de fazer uma viagem numa data específica, de fazer um programa em família? Por que você é incapaz de desligar? Por que você está sempre com o seu celular na mão resolvendo o problema? E por que você não quer aceitar qualquer coisa que te oferecem? As pessoas criam muita expectativa em relação a como deve ser a vida da gente. É muito comum que eu converse com pessoas que falam para mim: não, mas eu quis empreender, mas a minha família queria que eu prestasse concurso, a minha família queria que eu fosse por tal caminho, a minha família queria que eu assumisse os negócios empresariais da família, mas a pessoa escolheu um percurso que ela mesma desejava, ela mesma almejava e sonhava. Isso é também sobre não aceitar qualquer coisa, sobre conseguir bancar seus próprios desejos e vontades, o que é muito difícil. Principalmente quando você tem uma série de gente falando pra você: não, mas você é tão bom nisso, você deveria fazer isso. Mas, cara, não adianta você ser maravilhoso numa coisa se você não tem, se seu olho não brilha quando você tá fazendo aquilo. E essa solidão, ela não significa que você escolheu errado. Ela significa que você tá traçando o seu próprio caminho. E isso é extremamente precioso. Outra coisa que eu gosto muito de falar, quando eu tô falando sobre a jornada empreendedora, é que, gente, a gente vive numa geração que a gente tem, assim, um grande benefício, que é: a gente tem nas mãos a maior vitrine do mundo, que é a internet. Eu vou até repetir, porque isso aqui é muito central para mim. A internet é uma ferramenta de trabalho.
e você deve aprender a usá-la como tal. Muita gente fala, não, eu não quero produzir conteúdo, eu não quero ter Instagram profissional, eu não quero divulgar meu trabalho, e minimiza quem o faz, né? Porque tem medo de julgamento, tem medo de errar, tem medo de falar algo que vai ser mal interpretado, porque tem medo de parecer interesseiro, tem medo de se expor, tem medo do julgamento, enfim, de modo geral, do que as pessoas vão pensar. Só que a real é que assim, gente, quem não está vendendo está comprando. E quem não se comunica está sendo invisível. Esse é um grande benefício que a gente tem. A internet, ela não exige muito de nós para a gente se colocar num lugar em que a gente possa ofertar nossos serviços. E quem deixa de fazer isso por insegurança também está fazendo uma escolha, né? E uma escolha que vai custar muito caro daqui a alguns anos. A gente precisa, ao aprender o que é empreender, a gente precisa aprender a falar sobre o que a gente faz. Aprender a repetir sem ter vergonha, bancar o nosso trabalho, avançar e ocupar espaço e, principalmente, ver e ser visto. Não existe no universo a possibilidade de você prosperar financeiramente, no seu trabalho, no seu empreendimento, se as pessoas não souberem o que a gente faz. E pessoalmente, eu e você aqui, a gente pode até divulgar o trabalho uma da outra, porque eu conheço a Beltrana e eu sei que ela faz um bom trabalho. E eu vou divulgar o trampo dela para meu amigo que tá precisando de um serviço que ela presta. Mas na internet, primeiro que você não depende de alguém falar pro fulano, olha, essa pessoa é boa. Porque o fulano pode ele mesmo encontrar você, ele mesmo cair num conteúdo que você produziu e falar, nossa, essa fulana é boa mesmo. E daí, obviamente, isso vira uma contratação, ou então pode ver seu serviço, seu produto, independentemente da área que você preste, que você trabalhe, a internet, ela é uma ferramenta de visibilidade e, consequentemente, de venda e expansão. E negar é, honestamente, complicado de defender na medida em que, assim, ela não vai subir da nossa vida, gente. Ela não vai desaparecer, ela veio pra ficar. E quem se adaptar a isso, a essa realidade hoje, daqui a 10, 15 anos, vai conseguir nadar de braçada no mercado. E agora a pergunta que eu te faço, se você se enquadra nesse grupo de pessoas que tem medo de aparecer, que tem vergonha, primeiro, o que você realmente perde se você aparecer? E segundo, o que você perde se você ficar escondida? Fica aí esse questionamento. Esse próximo item do que eu aprendi empreendendo, ele é polêmico. Ele é polêmico, já vou avisar, vai ter gente que vai discordar, vai ter prestador de serviço que vai me falar, não sei. Principalmente quem tem uma visão mais tradicional de mercado. Nem todo cliente é um bom cliente e nem todo cliente é cliente para você. Isso aqui pode parecer um choque, mas honestamente, acho que uma das coisas mais importantes para a gente interiorizar quando a gente presta um serviço. Porque a gente vai aprendendo ao longo do tempo que alguns clientes eles custam muito mais do que eles pagam pelo nosso serviço. Alguns clientes nos drenam a energia e, consequentemente, a gente não consegue fazer um bom trabalho. E alguns desorganizam tudo que você construiu com muito sofrimento. E a gente precisa aprender a dizer não para cliente também. Eu não tô falando para você ser um grosseiro com seus clientes, para você ser mal educado com as pessoas que você atende. Mas é extremamente importante que você consiga identificar perfil de pessoas e não seja aquele profissional que vai fazer de qualquer coisa, de tudo para agradar aquele seu cliente, tão somente para ele fechar o negócio com você. Vou te dar um exemplo. Clientes que não têm noção sobre limite de horário para você contatar um profissional. Então, tem aquele cliente que acha que num sábado à noite, às 10 horas da noite, ele pode te mandar mensagem exigindo que ele seja atendido naquele momento. E daí tem duas posturas que você pode assumir. Primeiro, você pode falar, ok, vou atender esse cliente, e daí, a partir desse momento, você nunca mais vai ter paz na sua vida, porque, detalhe, provavelmente a demanda desse cara não é urgente, então talvez ele só queira tirar uma dúvida, e daí você vai parar tudo o que você está fazendo, seu momento de lazer, e vai se dedicar a uma pessoa que às vezes é só um curioso, só quer responder uma resposta, ou você pode falar, ok, eu converso com você na segunda-feira em horário comercial. E aqui é muito importante que você não entenda que dar esse tipo de resposta é um impedimento para você ganhar dinheiro. Porque é o tipo de dinheiro que vai te custar muito mais no longo prazo do que você vai efetivamente ganhar. É o tipo de dinheiro que vai custar o seu final de semana, que vai custar suas horas de sono, que vai custar sua saúde mental,
tempo de qualidade com a sua família, com seus amigos, com seu companheiro, companheira. E no final das contas, eu posso quase que apostar que essa pessoa não vai de fato colocar dinheiro no seu bolso. Esse barulho foi do meu cachorro. Não sei se vocês viram pelo Instagram do escritório, mas agora a Tulipa tem um irmão, o Lionel, que é um galgo italiano completamente virado no giraia. E aqui no escritório, tal como a Tulipa, eu não sei o que acontece, o escritório tem um efeito sonífero neles, eles dormem o dia inteiro. Mas daí chega em determinado horário, eles acordam e começam, gente, parece que assim vai derrubar o prédio. É inacreditável, mas enfim. Aprendam a dizer não. Aprendam a dizer não para demandas abusivas, para negociações injustas, para as pessoas que não respeitam seus limites. Isso vai te salvar isso vai salvar a sua saúde mental, a sua disponibilidade, principalmente o tesão pelo que você faz. A quinta coisa que eu aprendi, e essa eu demorei muito para aprender, que é: se você trabalha sem rotina, você tá virando um escravo do seu próprio negócio. Peraí que o menino tá maluco aqui. Peraí, vamos pegar o Lionel. Vem cá, Lili. Vem cá. Se você tá vendo a gente em vídeo, esse aqui é o Lionel, o pequeno terrorista que agora participa da rotina do Jursafante, que vai fazer participações especiais nos nossos vídeos. Né, neném? E vamos lá, vamos tentar fazer esse vídeo com ele no colo, pra ver se ele dá uma paz pra mãe dele. Bom, no começo, quando você começa a trabalhar, ele tá falando lá no meu microfone, talvez isso seja um problema. Quando você começa a trabalhar, você começa a empreender, às vezes não ter limite, não ter horário, parece um tipo de liberdade. Então, poder trabalhar num sábado, poder trabalhar até tarde, pode ser, assim, muito bom no começo, quando você tá tentando sair de uma rotina de CLT, enfim, e tá cansado de cumprir agenda, de cumprir horário. Mas vai querer comer o microfone? Não vai dar, né, meu filho? Mas depois, o que acontece na prática com você quando você não coloca limites no seu horário de trabalho, na sua rotina? Você começa a desenvolver uma culpa por descansar. Você começa a não ter nenhum tipo de limite sobre até que horas você vai trabalhar. E você tá com a vida sempre dependendo do escritório ou do seu negócio, da sua loja, da sua empresa, para poder fazer planos. Então, no final das contas, você vira refém. Para mim, foi muito importante entender que ter rotina não significa estar preso. Que colocar limites não é um sinal de fracasso. E descanso não deve ser entendido como um prêmio. Ai, meu Deus do céu, calma, vou colocar esse sorriso no chão. Porque se você não coloca esses limites, se você não define uma delimitação do que você vai ou não fazer, em até qual horário, em quais dias da semana, o trabalho vai ocupar tudo. E adivinha só, isso vai te adoecer. E você não vai conseguir se dedicar ao que você tanto ama por muito tempo. Porque o seu trabalho vai virar sinônimo de sofrimento. A verdade é que empreender só faz sentido se for para você ter vida, para você ter tempo e você ter poder de escolha. O sexto ponto que eu trago aqui é um que acho que ainda é muito difícil de ser verbalizado sem que pareça papo de coach. Mas a verdade é que quando você empreende, você mexe com dinheiro, você vai estar remexendo muitas crenças familiares, muitas crenças pessoais, medo de faltar, medo de gerenciar, culpa por cobrar, dificuldade para impor, para colocar valor no seu trabalho e também, consequentemente, muitas crenças sobre o que é dinheiro e o que ele deve representar. Principalmente quando você começa a ter um pouco mais de acesso gerado pelo dinheiro que você está conseguindo fazer com o seu trabalho. E no final das contas, não tem uma saída fácil para te responder em como lidar com esse problema. Eu te recomendo, de fato, conseguir falar com pessoas que já têm mais experiência do que você nisso, ler muito sobre o assunto e principalmente fazer terapia, tá? Não posso dizer que eu sou a pessoa mais bem resolvida com essa questão. Eu acho que todo mundo tem problemas em termos de como lida com o dinheiro. E, inclusive, eu conheço muita gente que tem culpa, né? Por conseguir ganhar dinheiro, conseguir fazer dinheiro. E isso, cara, é enlouquecedor. Bom, se eu pudesse resumir tudo isso que a gente tá conversando até aqui, eu diria que empreender é sobre fazer escolhas conscientes. Mesmo que você tenha medo. E o medo não pode te paralisar, justamente porque o seu negócio depende de você e depende de você tomar decisões que nem sempre serão confortáveis. Você não deve, de forma alguma, trabalhar até cair.
Você deve sim construir algo que sustente a sua vida, sustente a rotina que você deseja, e não que te engula de forma completa e que você acabe adoecido depois de 1, 2 anos trabalhando. Se esse episódio, de algum modo, te ajudou a nomear as coisas que você sente, talvez ele já tenha cumprido o papel dele. E lembra de uma coisa: você é responsável por fazer a sua vida acontecer. Ninguém vai correr atrás do seu sonho por você. E você não só pode, como também deve, construir um caminho em que você não precisa se destruir para chegar no ponto final. Se você gostou desse episódio, não esquece de deixar seu like, é muito importante pra gente, ajuda muito na divulgação do episódio. Compartilha nas suas redes sociais, manda para aquele seu amigo que tá, assim, capengando na jornada empreendedora, porque, assim, honestamente, é muito importante que nós, empreendedores, a gente tenha liberdade para falar sobre nossas dores, porque a vida não é só mil maravilhas. Um beijo para você e até a próxima semana. Tchau!